Escorpião, pare por um momento. O dia 18 de dezembro não é barulhento nem dramático à primeira vista. E é exatamente por isso que este momento pode ser perigoso para quem não está prestando atenção. Algo sutil começou a mudar ao seu redor. Não externamente primeiro, mas internamente. Este não é um dia de recompensa. Este não é um dia de celebração. Este é um dia de avaliação. O universo está observando como você reage, não o que você diz, mas como você escolhe. Não o que você promete, mas como você se comporta. Não o que você planeja fazer depois, mas como você se apresenta agora. Você pode já estar sentindo uma pressão estranha, sem medo, uma seriedade silenciosa no peito. A sensação de que um movimento emocional errado pode lhe custar semanas. Mas uma decisão correta pode realinhar todo o seu caminho. Este é um teste que não se anuncia. Parece um dia normal até que mais tarde, você perceba que tudo dependia de como você lidou com um único momento. Preste atenção. Cada parte desta mensagem revela algo diferente que você deve observar, proteger ou mudar hoje. Se isso ressoar com você, comente baixinho. Estou firme não por sorte, mas por alinhamento. Escorpião, este teste não chega com caos. Ele chega suavemente, quase educadamente. O dia 18 de dezembro começa colocando você em uma situação aparentemente neutra do ponto de vista emocional. Nada explosivo, nada dramático, e é exatamente por isso que muitos não a percebem. O universo não está testando como você reage sob pressão hoje. Está testando como você se comporta quando se sente justificado. Você pode notar uma sutil agitação interna, uma opressão no peito, uma súbita percepção de algo que não parece certo. Pode ser o tom de voz de alguém, uma resposta tardia, um comentário casual ou uma mudança de energia que você não consegue explicar logicamente. Superficialmente parece comum, mas internamente toca em algo antigo. Este é o início silencioso do teste de controle emocional. Seu instinto pode sussurrar, eu deveria dizer algo. Ou, preciso corrigir isso. Ou, se eu não responder agora, vou perder terreno. Mas, Escorpião, este momento não é sobre ganhar ou perder. É sobre contenção. Agora, suas emoções não são uma fraqueza. Elas são poder bruto. E o poder, quando liberado cedo demais, se dissipa. Quando retido, se concentra. O universo observa se você permite que a emoção escape imediatamente ou se consegue contê-la sem reprimi-la. Há uma diferença. A repressão enterra a emoção. A contenção a refina. Se você a liberar impulsivamente hoje por meio de palavras, reações ou espirais internas, nada catastrófico acontecerá. A vida continua. Mas algo sutil muda. Sua energia parece dispersa mais tarde. As conversas parecem mais pesadas. O progresso parece atrasado sem explicação. Você pode sentir que disse a sua verdade, mas ainda assim algo parece não resolvido. Mas se você fizer uma pausa, mesmo que breve, algo notável acontece. Seu sistema nervoso se recalibra. Sua inteligência emocional se aprimora em tempo real. As pessoas ao seu redor respondem de forma diferente inconscientemente. Você pode notar que alguém suaviza o comportamento sem que você peça. Uma situação se resolve sem confronto. O respeito aumenta silenciosamente. Você se sente mais confiante. Isso porque o domínio emocional cria autoridade gravitacional. Escorpião, você não está sendo convidado a se silenciar para sempre. Você está sendo convidado a escolher o momento em vez de reagir ao gatilho. Há um motivo para este teste começar silenciosamente. Ele separa o instinto da consciência. Versões antigas de você reagiam porque reagir parecia uma questão de sobrevivência. Esta versão de você entende que nem toda emoção precisa ser expressa para ser respeitada. A emoção hoje é informação, não instrução. Você pode senti-la plenamente sem deixar que ela controle o resultado. E aqui está a camada mais profunda que a maioria não vê. Quando você domina o controle emocional em dias como este, o universo lhe confia uma influência maior mais tarde, porque o poder que não pode ser regulado se torna destrutivo, mas o poder que é controlado se torna criativo.
É assim que Escorpião ascende, não sendo mais barulhento, não sendo mais frio, mas se tornando preciso. Hoje a contenção não é se retrair, é apontar. Mais tarde, você pode perceber que o momento em que escolheu não reagir mudou a forma como alguém o via, alterou a direção de um relacionamento ou impediu um ciclo emocional desnecessário. E a mudança mais importante acontece internamente. Você para de precisar provar sua profundidade porque a sente. É quando o controle emocional deixa de parecer um esforço e passa a ser o domínio de si mesmo. Este é o primeiro teste. É sutil, silencioso e poderoso. Mova-se devagar. Observe atentamente. E lembre-se, nem toda chama precisa arder imediatamente para ser eficaz. Escorpião, o segundo teste de 18 de dezembro não parece importante à primeira vista. Esse é o truque. Ele entra no seu dia como algo quase esquecível, uma mensagem que você poderia responder mais tarde, um plano com o qual você poderia concordar casualmente, um pensamento que diz que isso realmente não importa. Mas, energeticamente, este é um daqueles momentos em que o universo mede a consciência em vez do hábito. A escolha não se revelará como destino. Parecerá rotineira. No entanto, a direção da energia muda silenciosamente dependendo de como você lida com ela. Você pode sentir uma leve pressão interna, não estresse, mas urgência. Uma sensação de que algo precisa ser decidido rapidamente para que você possa seguir em frente. Essa sensação não é uma exigência externa, é o próprio teste. O universo está observando se você age por reflexo ou se pausa o suficiente para verificar o alinhamento. Escorpião, a velocidade não é sua inimiga. A velocidade inconsciente é. Se você conduzir essa escolha mecanicamente, nada desmorona. A vida continua. Mas você pode perceber mais tarde que algo parece um pouco fora do lugar, como se tivesse entrado em um caminho que exige mais esforço do que o esperado. Pequenas complicações começam a aparecer. Explicações extras, correções menores, limpeza emocional desnecessária, não punição, ineficiência. Mas se você desacelerar o suficiente para sentir a decisão em vez de pensar demais sobre ela, a energia se organiza de forma clara. Você não precisa de horas. Você não precisa de batalhas lógicas. Você só precisa de presença. Sua intuição já sabe se essa escolha apoia sua fase atual ou se a puxa de volta para um ritmo antigo. O problema é que a intuição fala baixinho, enquanto o hábito fala alto. O dia 18 de dezembro pede que você ouça a voz mais suave. Você pode notar uma hesitação que não parece medo, uma pausa que parece inteligente, uma sutil sensação de ainda não, ou não por aqui. Esse é o seu sistema de orientação se ativando. Quando você o respeita, os resultados se simplificam. As conversas fluem melhor. O tempo se alinha sem forçar. Você não precisa ficar cobrando por coisas que já foram decididas. É assim que as decisões alinhadas se comportam. Elas reduzem o atrito. Escorpião, este teste é especialmente importante porque reflete uma mudança na forma como seu destino está sendo construído. Agora você está deixando de lado as escolhas baseadas na sobrevivência e entrando na criação baseada na precisão. Em fases anteriores da vida, escolher rapidamente parecia necessário. Você se adaptava rápido. Você se protegia. Você reagia às circunstâncias. Mas agora, seu caminho pede algo mais refinado. Ele pede que você escolha com amor próprio. Essa pequena decisão, seja qual for a forma que assuma, mede se você confia mais na sua bússola interna do que na pressão externa. Se sim, algo se encaixa energeticamente. Você pode não ver a recompensa imediatamente, mas mais tarde perceberá que as coisas se desenrolaram com uma facilidade incomum, menos obstáculos, resultados mais claros, comunicação mais fluida. Essa facilidade não é sorte. É o alinhamento respondendo à consciência. E aqui está a verdade mais profunda. O universo constrói grandes destinos através de pequenos momentos. Não as escolhas dramáticas, não os pontos de virada visíveis, mas as decisões silenciosas que moldam a direção da sua energia antes que o mundo perceba. 18 de dezembro é um desses dias.
Trate a pequena escolha com respeito. Respire fundo. Deixe a intuição falar antes que o hábito complete a frase. Não se trata de perfeição. Trata-se de presença. E a presença sempre escolhe corretamente, mesmo quando a mente ainda não tem certeza. Escorpião, o terceiro teste de 18 de dezembro é um dos mais desconfortáveis, não porque seja dramático, mas porque desafia sua necessidade de ser compreendido. Hoje pode haver um momento em que você possa se explicar, esclarecer suas intenções, corrigir a suposição de alguém, defender sua posição. Em muitas fases passadas da sua vida, falar era questão de sobrevivência. O silêncio, antes, significava ser ignorado, julgado erroneamente ou incompreendido. Então, seu instinto aprendeu a responder rapidamente, preencher lacunas e esclarecer as coisas antes que dessem errado. Mas esta versão de você está em um lugar diferente. Agora, o dia 18 de dezembro não pergunta: você consegue falar? Ele pergunta: você confia o suficiente na sua presença para não falar? O universo coloca você em uma situação em que a expressão parece tentadora, até mesmo razoável. Você pode sentir um nó na garganta, uma onda de palavras prontas para sair, a sensação de que se não falar, o momento escapará. Essa tensão é o teste. Não se trata de suprimir a verdade ou se diminuir. Trata-se de reconhecer que o momento certo determina o impacto. Palavras ditas cedo demais perdem força. O silêncio, quando escolhido conscientemente, a acumula. Se você falar hoje apenas para aliviar a pressão interna, poderá notar o efeito oposto ao pretendido. Sua mensagem fica diluída. O ouvinte fica na defensiva ou confuso. Você se sente estranhamente exposto depois. A situação parece inacabada. Nada se quebra, mas a clareza não chega. No entanto, se você permitir que o silêncio prevaleça, algo inesperado acontece. A energia se reorganiza. As pessoas começam a preencher as lacunas por si mesmas. Suposições revelam suas próprias fraquezas. A necessidade de explicações se dissipa sem esforço. Você pode notar que alguém retoma a conversa mais tarde com um tom diferente. Mal-entendidos se resolvem sem a sua intervenção. O respeito aumenta silenciosamente. Suas palavras, quando finalmente ditas mais tarde, têm peso. Isso porque o silêncio hoje não é ausência, é a contenção da verdade. Escorpião, você está aprendendo uma lição superior. Forma de comunicação. Comunicação energética. Sua postura, consistência e presença calma falam mais alto do que qualquer explicação. Quando você para de tentar controlar a percepção, ela se corrige sozinha. Este teste também revela algo mais profundo. A necessidade de explicar muitas vezes surge do desejo de ser visto com precisão. Mas o dia 18 de dezembro questiona se você pode permitir que o tempo faça esse trabalho por você. A verdade não exige urgência. O alinhamento não implora por reconhecimento. Se alguém o interpretar mal hoje e você resistir à vontade de corrigir imediatamente, o universo registra isso como confiança, e a confiança expande a influência. Mais tarde, quando você optar por falar, talvez daqui a alguns dias, suas palavras serão recebidas com clareza. Não haverá resquícios emocionais associados a elas. Elas serão acolhidas em vez de rejeitadas. Isso é maestria. O silêncio hoje não é recuo, é paciência estratégica. E a paciência, Escorpião, é o que separa a intensidade bruta do poder refinado. Este teste será sutil, pode até ser desconfortável. Mas se você deixar o momento passar sem forçar a expressão, sentirá uma mudança interna silenciosa, como se algo se encaixasse. Você não precisa mais ser compreendido instantaneamente. Sua vida lhe explicará tudo. Sessão bônus, Escorpião, 18 de dezembro, alinhamento profundo e dons ocultos. Escorpião, agora que você navegou pelos testes sutis de 18 de dezembro, existe uma camada oculta que muitos irão ignorar. Essa camada não se manifesta por meio de eventos óbvios ou confrontos. Ela se manifesta através do silêncio, da observação e dos momentos tranquilos entre eles. Os espaços que você frequentemente deixa passar sem perceber.
O universo agora lhe pede para observar o invisível, a energia que permanece, as motivações por trás das ações dos outros e as verdades não ditas que você carrega dentro de si. Você pode se sentir compelido a refletir sobre relacionamentos que mudaram sutilmente nos últimos meses. Não de uma forma que desencadeie culpa ou arrependimento, mas de uma forma que destaque a evolução. Pergunte a si mesmo: quais conexões apoiam meu crescimento e quais apenas ecoam padrões antigos? O dia 18 de dezembro sussurra que as respostas já estão presentes, você só precisa sintonizar sua bússola interna para reconhecê-las. Uma conversa que parece comum hoje pode revelar uma clareza inesperada amanhã, porque sua consciência agora exerce uma força gravitacional. Este também é um dia em que a intuição se manifesta através de sonhos, pensamentos tranquilos ou até mesmo sensações físicas fugazes. Não as descarte como coincidências ou distrações. Seu corpo, seu instinto, seu coração, todos são canais que o guiam em direção ao alinhamento. Uma percepção repentina pode surgir enquanto você realiza uma tarefa mundana. A compreensão de uma escolha que você vinha evitando, a solução para um problema que parecia insolúvel ou a clareza sobre para onde redirecionar sua energia. Esses são presentes, Escorpião, e chegam para recompensar aqueles que mantiveram sua presença com intenção firme. Pode haver também uma sutil recalibração do seu poder pessoal. Você pode notar que as pessoas reagem de forma diferente às suas palavras, ao seu olhar ou até mesmo ao seu silêncio. Isso não é manipulação, é ressonância. A energia que você emana hoje carrega uma frequência de autoridade silenciosa. As pessoas ao seu redor se alinham inconscientemente a ela, abrindo portas que você nem sabia que existiam. Observe isso com atenção. Não se deixe levar pela tentação de testar ou se exibir. A força do dia 18 de dezembro é invisível. Ela se mede pela influência serena, não pelo espetáculo. Escorpião, parte desta orientação extra também é um chamado para rever seus compromissos. Você pode sentir uma tendência a se sobrecarregar, a dizer sim a tudo ou a carregar fardos que não lhe pertencem mais. Pare! O dia 18 de dezembro pede que você discirna não por medo ou preguiça, mas por consciência estratégica. Cada sim que você der hoje tem peso. Cada não que você se permitir fortalecerá seus limites. Os limites agora não são muros, são a estrutura da sua soberania. Eles permitem que sua energia flua livremente para onde é mais importante, em vez de se perder em obrigações obsoletas ou interações desalinhadas. Há também uma sutil iniciação de autodomínio acontecendo hoje. Escorpião, observe seu diálogo interno. Você é paciente consigo mesmo, compassivo com sua própria evolução ou ainda mede o progresso por padrões ultrapassados? Hoje, até mesmo pequenas mudanças em sua autoimagem têm efeitos em cadeia no seu mundo externo. Uma palavra gentil para si mesmo, uma pausa antes do julgamento, uma escolha consciente de respeitar seu próprio ritmo. Esses atos aparentemente pequenos solidificam uma nova arquitetura interna. Essa estrutura te guiará não apenas pelos dias restantes de dezembro, mas também por todo o ano de 2026 com clareza, precisão e energia nas quais você pode confiar. Por fim, o bônus de 18 de dezembro diz respeito à colheita invisível, aquilo que você cultivou com esforço silencioso. Autocontrole, inteligência emocional, clareza de presença começa a se manifestar sutilmente. Pode aparecer como uma conversa inesperada, uma oportunidade repentina, uma mudança de percepção vinda de alguém influente ou uma onda interna de confiança que parece nova, mas familiar. Confie que não são coincidências. É o universo honrando a integridade da sua presença. Escorpião, o presente oculto de hoje é que você está aprendendo a operar a partir do alinhamento interno, em vez da validação externa. Você está se treinando para navegar pela vida com precisão, paciência e propósito. Cada escolha silenciosa, cada momento observado, cada reação contida se soma a um poder invisível. E um dia, talvez mais cedo do que você espera, você reconhecerá que sua vida mudou não por causa de eventos dramáticos,
mas por causa da presença consciente e deliberada que você praticou hoje. Ao longo do dia 18 de dezembro, tenha em mente o seguinte: o universo não pede perfeição. Ele pede sua consciência, sua intencionalidade e seu alinhamento. Cada respiração, cada pausa, cada pequena observação é um fio que tece a tapeçaria maior do seu destino. E ao honrar esses fios, Escorpião, você entra no próximo capítulo com força, clareza e a inegável autoridade de alguém que se dominou de forma silenciosa, profunda e completa.